Olá, você que está conectado com a gente aqui pela rede MLC e que sempre acompanha o nosso Deixa que eu pergunto. A gente sempre procura trazer assuntos que te engrandeçam, que te acrescentem e que te mudem. Se você achar que deve mudar alguma coisa na vida, que faça com que você evolua e se transforme. Na conversa de hoje, a gente recebe a Lélia Picanso, que é terapeuta, escritora, palestrante, e em algum lugar no passado, naquele filme mesmo do Christopher Reeve, lembra? Em algum lugar no passado, ela foi enfermeira. Ela ainda é, porque de vez em quando a gente cata ela no estacionamento para aplicar uma injeção de diprospan na gente. Lélia, que amor, que gratidão receber você hoje aqui, viu? Que alegria estar aqui, né? Deu certo. Deu tudo certo. Deu certo, chegamos. Foi no momento certo, na hora certa, no momento de Deus. Que momento, né? E que momento. Obrigada por ter vindo, viu? E obrigada por ter convidado. Apesar dos esforços incansáveis do nosso editor para tirar aqui um barulhinho que você vai escutar aqui, há uma obra. Em breve nós teremos uma UBS bem do lado da rede MLC, o que vai ser ótimo, não que alguém vai passar mal, mas precisando de ajuda médica, a gente vai encontrar aqui do lado, né? Você vai ouvir de vez em quando tem uma furadeira, uma coisinha, mas desconcentre disso e se concentre no que a gente tem para dizer. Quando a Lélia lançou esse livro, e a Lélia já tem quanto tempo de lançamento desse livro aqui? Vai fazer 3 anos. Vai fazer 2 3 anos, meu Deus. A Lélia, quando estava escrevendo esse livro, a gente se encontrava no elevador, porque lá a gente mora no mesmo condomínio, e eu perguntava sobre tudo, né? Porque ela é puro amor, transborda empatia, transborda serenidade, transborda alegria, e eu falava para ela, e aí, Lélia, os problemas da vida, como é que é? Aí ela diz assim, é milagre ou processo. Mas e aí, é um milagre ou um processo? Tem que ler o livro, é um milagre ou um processo? Eu digo isso no livro. E eu estava lendo o livro aqui, já me emocionei com várias histórias contadas aqui no livro. Você começa o livro falando sobre tudo que a natureza é, tudo que Deus faz, como é que funciona a gente aqui, e fala sobre esse milagre que é o que Deus fez, que foi construir o mundo como o que a gente conhece, fazer o ser humano como o que a gente conhece, mas fala também que tudo isso é um processo dentro. Tem o processo digestivo, tem o processo, né, das memórias, o processo do pensamento, o nosso sistema circulatório. Como é isso? É milagre ou processo, afinal de contas? O milagre já está pronto, né? O milagre Sim. já existe, nós já estamos aqui, isso aqui é um milagre. Mas a vida nos traz processos para que a gente aprenda a viver plenamente, porque a gente não sabe ainda, né? A gente sabe mais ou menos, às vezes não cabe. E para caber na nossa consciência, para caber na vida coisas a mais, a gente precisa passar pelos processos. E esse processo é retirar aquilo que já não precisa estar. Não cabe. Para que novas coisas possam vir. E a gente, por isso, nesse processo, passa pelos lutos da vida, os lutos das fases, os lutos de pessoas que vão, o luto de coisas que a gente construiu viver, passar, porque tudo passa. E se a gente não aprende a viver processo, a gente nunca vai viver o milagre do novo, né? A gente fica preso, então, no que as coisas acontecem, sem querer desapegar no que é para desapegar. Sim. É muito interessante porque a Lélia, ela escreve o livro dela falando de todos os cientistas que ela precisou estudar para concluir a graduação dela de psicóloga, como psicóloga, e fala sobre o livro que, para mim, é o livro manual da vida, que é a Bíblia. Todo mundo acha que a gente não tem um manual. Tem um manual, sim. E esse manual é a Bíblia. E eu gostei muito dessas vertentes todas que a gente olhou aquilo. E nesse capítulo aqui que tu fala de sim, não e o momento de Deus, eu grifei aqui uma parte que diz assim: Deus, exigir de Deus aquilo que nem de longe é seu papel, e ainda ficamos magoados com as respostas que achamos que vêm dele, mas que de fato só revelam os resultados de nossas próprias escolhas. Qual é o papel de Deus? Porque a gente tudo pede dele. Sim. Quer que ele resolva tudo. Qual é o papel dele? Regente. Ele é o grande regente. Ele quer amadurecer os seus filhos. Ele quer que a gente vire adulto, sabe? Vire um adulto responsável. E aí ele fica fazendo a nossa gestão.
a gestão do nosso tempo, a gestão das nossas emoções, a gestão da nossa maturidade. E para isso ele nos coloca nos processos necessários para que a gente vire um adulto maduro, responsável pela vida. Ele nos coloca ou nós nos colocamos? Então, eu acredito num plano. Deus tem um plano piloto pra gente. Uhum. A gente desvia das rotas. A gente faz esse papelzinho de desviar das rotas de acordo com a nossa história, de acordo com as nossas emoções, de acordo com aquilo que rege a nossa construção interna. E Deus vai tentando trazer a gente de volta para o caminho, de volta para o trilho, né? De volta para onde é o plano dele. Porque eu acredito, de verdade, como a Bíblia diz, que tem um plano A. Tem um plano perfeito, criado para cada um, para cada ser humano. E ele aproveita toda a nossa história para que a gente chegue lá. Para que a gente faça o que precisa ser feito dentro desse plano, que é o que as pessoas chamam do propósito, né? Do grande propósito. Do que a gente veio fazer aqui. Como que a gente vai contribuir, colaborar para a sociedade onde a gente está inserido hoje. Lely, quando a gente lê o livro, como eu falei, existem muitas referências à Bíblia, passagens bíblicas, e você vai demonstrando a psicologia do século XXI, trazendo como que o que era psicológico, digamos assim, como que o psicológico afetava os discípulos, afetava as pessoas lá de trás. Sim. Eu vejo que lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento, Deus, ele se fazia presente literalmente. Ele aparecia, ele apareceu para os primeiros profetas, ele falava com a voz, né, com a audição que a gente é capaz de perceber. E hoje, como fica essa comunicação? Ele ainda fala com a gente? Porque eu nunca ouvi a voz de Deus, gente. Eu ouço uma intuição, mas não existe essa dificuldade de identificar o propósito numa vida e num momento em que tem tanto barulho que a gente não consegue mais ouvi-lo? Então, a Bíblia diz que a voz de Deus não está na tempestade, não está na chuva, está no silêncio. Então, para eu ouvir, sim, eu acredito que Deus continua falando, né? Eu tenho a minha maneira particular de ouvir Deus. Eu sei quando é Ele que está falando comigo e sei quando é a voz da minha consciência. Tem pessoas que escutam a voz da consciência como se fosse Deus e tem gente que fala assim, nunca escutei nada, né? De alguma forma, Deus vai me instruindo pela palavra, por um vídeo, por um amigo, uma mensagem, pela Bíblia, né? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, a voz audível de Deus hoje, o que é? A palavra. A Bíblia é a voz audível de Deus. O verbo de Deus, Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Então, quer ouvir a palavra de Deus? Quer ouvir a voz de Deus? Abre a Bíblia. Simples. Agora, esse conceito mais subjetivo da voz de Deus, né? Como a gente ouve na Bíblia, Deus falou com Moisés, Deus falou com Abraão, faz isso, move aquilo. Essa voz, por exemplo, José não tem nenhum registro de que José ouviu a voz de Deus. José teve um sonho, José da Bíblia teve um sonho, no sonho foram reveladas algumas coisas, depois disso ele foi vendido como escravo pelos irmãos, ele passou a ser escravo no Egito, depois ele foi prisioneiro até chegar a governador do Egito. Mas em nenhum momento ali tem um registro de que José ouviu Deus. Abraão ouviu Deus, Moisés ouviu Deus, outros também ouviram Deus. E tem gente que nunca ouviu, ou não temos registros bíblicos disso. Voltando para a tua pergunta, só para me atualiza aí da pergunta. Como é que a gente ouve Deus nesse momento, né? Como é que a gente identifica o propósito, se Deus está falando com a gente e a gente vai ouvir como? Como é que a gente vai saber qual é o propósito? Porque às vezes eu tô ali na minha janela e eu rezo o dia todo, né? Às vezes eu paro ali na minha janela e falo assim, Deus, me inspira, Deus. O que é que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que agir? Me inspira, me traz uma resposta. E eu costumo sempre conversar muito. A minha oração é na conversa, na base do diálogo. Eu até rezo as orações que eu aprendi quando era criança, o Pai Nosso, Ave Maria, Santo Anjo do Senhor e tudo mais, mas eu converso muito. Jesus, me diz aí, traz uma revelação. Como ouvi-lo? E se Deus estivesse te dizendo só, fica quieta? Porque desde sempre a gente pergunta o que tem mais? O que é que eu tenho que fazer? Né? E isso na Bíblia, ela é considerada até farisaísmo. Tipo assim, o que é que você... Tá tudo feito. Tá tudo feito. Vamos pensar aqui, Jesus já morreu na cruz, não já? Então quando ele morre, ele fala, está tudo consumado. Está tudo feito.
E às vezes a gente só precisa parar e não fazer nada. Então, quando a gente chega com Jesus e fala, o que eu tenho que fazer mais? Ele olha pra gente e fala assim, mas será que ainda não é suficiente? Será que já não tá bom? Será o que mais que tu quer, minha filha? O que mais? Vamos viver a vida que já tem? Por que tu tem que fazer mais? Que é um conceito nosso social, né? Você tem que fazer mais. A mídia social pede pra gente fazer mais. Sim. Malhar mais, cuidar mais, tudo mais. E a gente já tá cansado de fazer mais. E às vezes Deus só quer que a gente pare e descanse. Olha, eu vou te falar uma coisa. Ontem nós estávamos conversando na Copa, Luciana e Clóvis. Eu acho que o Alessandro estava lá também nessa hora. E a Luciana, que também faz psicologia e está aqui desvirtuada do caminho fazendo jornalismo, né? Está num desvio da rotina dela. Ela falou exatamente isso. Ela disse assim, eu estou... Porque ela faz uma atividade física, tu faz crossfit, né, Lu? Faz funcional, e ela estava dizendo assim, as pessoas estavam dela, não, mas tu tem que correr também, não, mas tu tem que fazer isso também, e a Lu disse assim, não, é um hobby, eu tô feliz com o que eu tenho, eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que, para eu pintar uma tela, eu não preciso comprar a caneta mais cara, eu não preciso comprar o tênis mais caro para eu praticar esporte, eu não preciso trazer o que me traz, fazer com o que me traz alegria e paz, que é um hobby, por exemplo, trazer complexidade para ele. Será que é isso? Sim. Ele está dizendo assim, não, viva na simplicidade. Vamos começar a viver? É. Já fez demais. Para de se perguntar tanto. Para de procurar achar respostas para tudo. Começa a organizar as coisas dentro, né? A gente precisa começar a organizar o que já tem. Porque como é que eu vou colocar mais em um lugar que está cheio já de coisa? Não tratada, luto não vivido, coisas não curadas. Então eu preciso parar e começar a tirar. E para eu tirar, eu preciso sentar e não colocar mais nada por um tempo. Sabe? Uhum. Às vezes não ler mais nenhum livro. Né? Ano passado eu fiz um voto. Eu falei, não vou ler livro esse ano. Não vou ler. Entendeu? Porque eu já tenho um monte de conteúdo aqui que eu não tô dando nem conta dos meus conteúdos. Vou assistir dorama. Então, ano passado, meu ano foi de dorama. Sentava no sofá e assistir dorama e comer pipoca. Mas e aí, o teu superego não te culpava, não? Muito, muito. Porque os grandes CEOs leem 54 livros por ano. Eu tô aqui, aquela menininha ali faz competição com o tio para ver quem lê mais. Eu tô me culpando porque eu só li... Nós estamos em maio, eu acho que eu li 6 livros até agora. Eu falei, meu Deus! Muito livro! Teu cérebro não tem nem condição de assimilar. Às vezes a gente só precisa ler um livro por ano. Ano passado eu li 2 livros que foram muito importantes para o que eu precisava naquele momento. Naquele momento eu precisava daquilo. Então eu li aqueles livros e no meio do ano reli. E no final do ano dei uma pincelada, porque eu geralmente faço resumo. Foram 2 livros, mas que mudaram verdadeiramente aquilo que eu precisava mudar. Entende? Então eu consumi aquele material, peguei aquela experiência, um livro foi uma experiência de 20 anos, peguei aquela experiência, absorvi e digeri ela durante um ano. Enquanto eu me divertia vendo meus doramas, passeava com os meus filhos, viajava, vivia, né? Porque a gente não tá mais vivendo. A gente está vivendo para cumprir metas, para ser mais, para fazer mais, para consumir mais, para ganhar mais, e a gente não tem o tempo. Tem gente que olha pra mim, como que tu escreve, estuda e assiste dorama? Porque eu aprendi a viver. Entrar no descanso do meu Deus. A Bíblia diz, Deus dá os seus enquanto dormem. Ah, Lélia, não vou trabalhar. Não é que não vai trabalhar. Mas há tempo para tudo. A Bíblia também diz isso. Há tempo para sorrir, para chorar. Tem uma passagem bíblica que diz que Deus dá aos seus enquanto dormem? Gente, tem certeza? Vamos fazer o tira-teima. Vamos lá, meu povo, acha isso aí, porque eu sempre achei que enquanto eu estava dormindo, claro que a exigência é fisiológica, né, biológica, eu preciso dormir para poder recuperar minha vida, mas Deus está lá fazendo alguma coisa por mim enquanto eu estou dormindo. Oh Deus, tu és mais justo do que eu imaginava, tu vais além. Ele é perfeito. Quando eu acho que ele já me deu tudo, ele me dá mais ainda. Salmo 127, verso 2. É esse? Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Deixa eu pegar a versão do Deus dá os seus enquanto dorme. Pera.
Pegou a versão aí? Mandaram no meu WhatsApp, peraí. Que eles estão ali gritando aqui. Mandamos no teu WhatsApp. Aqui, ó. Que... É inútil que madrugueis, que tarde repouseis, que comais o pão de dores. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Aqui é esse. O versículo que menciona Deus dando sustento aos salmos é o Salmo 127, versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. É verdade esse bilhete. Né? Ele deixou esse bilhete. Deixou. Que é pra gente aprender a descansar. Quando Deus fez o mundo, Márcia, ele fez o mundo em 6 dias, pra quem acredita na Bíblia, né? Fez o mundo em 6 dias. Fez o homem e a mulher lá no final do 6º dia. Depois que ele criou Adão e Eva, sabe o que ele fez? Descansou. Descansou. Tudo faz sentido agora. Descansou. Ele falou, agora que vocês estão prontos, isso aqui tudo é pra vocês governarem. Vocês vão governar sobre os animais, sobre a natureza, vocês vão governar sobre tudo. Mas antes, vamos descansar, vamos conversar. E aí ele criou o sábado, que começa na viração do dia, no pôr do sol da sexta-feira. E a gente passa o primeiro dia, primeira festa do mundo, a primeira celebração do mundo foi uma celebração de descanso. E ele não se antecipou, ele não fez no primeiro dia a luz, colocou luz nas trevas e depois ao mesmo tempo fez lá as árvores, depois ao mesmo tempo ele fez um dia De cada cada missão, de cada vez. Aqui, quando a gente estava falando sobre ego, superego e id, antes da gente começar a vir para cá para a entrevista, e tem um momento aqui de Paulo de Tarso, que era Saulo. É Que isso? era Saulo. Que era Saulo. Saulo foi um grande perseguidor dos cristãos. Logo depois de Jesus e dos apóstolos, ele matava assim, apedrejava, ele matou Estevão apedrejado e matou crianças que oravam e que rezavam pelo Cristo. E Saulo, depois de perseguir os cristãos, ele caiu no deserto cego e ouviu-se uma voz em que ele deveria entrar. A voz, ele ouviu a voz. Ele ouviu a voz naquele tempo. Ouviu a voz. Ele não só ouviu a voz, ele viu o Cristo e quem estava com ele também ouviu a voz, mas não viu o Cristo. Sim. E aí era para ele entrar em Damasco e procurar Ananias, foi isso? Isso. E aí cego ele estava e cego ele foi. E aqui ela fala assim, o ego, porém, tem dificuldade em lidar com o sofrimento e a angústia gerados nessas tentativas de equilíbrio. Paulo relata com clareza essa luta em Romanos 7,15. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. E aqui ele está ansioso. Angustiado. Ele está angustiado. Extremamente angustiado. Ele está aí vivendo essa luta entre o id, que é a nossa central de desejos, o princípio do prazer. O id é o princípio do prazer. Eu quero sentir prazer. Eu quero recompensa. Isso é o id. Né? E o superego que diz, não, tem regra. Tem regra, tem limite. E esse superego ele é formatado com base na nossa criação, na nossa família de base e na sociedade na qual nós estamos inseridos. E aí o ego é essa instância que precisa dizer, não, id, nem é agora e ego nem é nunca. A gente vai chegar no momento que a gente vai curtir, vai ter prazer, que eu acho que assim, eu trabalho com psicanálise, né? E a gente chama a psicanálise de clínica do desejo, porque a gente não aprendeu a nomear o que deseja e nem dar vazão ao nosso prazer de maneira equilibrada. Porque, por exemplo, é prazeroso assistir dorama comendo pipoca? Ai... É prazeroso chegar e ir pro Netflix ou pro Prime, ver os filmes que hoje eu já tive minha fase do dorama, hoje eu quero ver os crimes. Quem são os assassinos, quem são não sei o que, eu estou nessa vibe hoje. Nessa vibe. Mas a gente eu fazia isso me culpando, falando, não, eu tenho que ler, gente, isso aqui. Aí eu comecei a ver documentário, mas não queria. Eu queria ver o filme que não tem, né? O água com açúcar, o coisinha, isso. Né? E sentir aquele prazer, aquela coisa de... Cara, eu posso descansar. Sim, né? sim. E você tem que fazer isso até que não sinta mais culpa. Porque no início, quando a gente é fazedora,
essa pessoa que está sempre perguntando o que eu tenho que fazer, o que mais eu tenho que fazer. Tem outra passagem de Jesus que é bem interessante, que ele fala assim: vocês me buscam pelo pão que perece. Então a gente está sempre buscando Deus pelo pão e não pelo Pai. A gente está sempre buscando pelo que Ele pode nos dar, pelo que Ele pode, pelas conquistas que Ele pode nos ofertar. Nossa, isso foi forte, hein? Foi uma advertência de Jesus. Vocês me buscam pelo pão. Para de me buscar pelo que tu quer. Dá pra te me buscar pra gente ser amigo? Menino, é verdade. Eu tô lá pedindo dele inspiração o tempo todo. Me ajuda a ser melhor, me ajuda a ser melhor. Eu sou uma pedinte. E ele tá falando, bora ser amigo? Só isso, bora. Eu não tenho mais nada pra lhe dar. Vamos lá. Na verdade, eu já te dei tudo. O que mais tu queres de mim? Eu já te dei meu sangue, eu já te dei minha carne. Eu já te dei meu espírito. Ainda tá me pedindo coisa. Ai, desculpa, Jesus. Ele tá só dizendo assim, entra no gozo do teu Senhor, bora aproveitar. No passado eu pedi minha cura, ele me deu. Né? Tudo bem, aí dentro desses limites eu posso. Se a gente for falar de dimensão, a cura já estava lá. Você alcançou, ela já existia, porque ele conquistou. Tá em outra dimensão, né? Na cruz já tá tudo feito. Na cruz está consumado. A gente só não alcança porque a gente tá limitado a essa dimensão. Que é um assunto gigantesco. Mas já está lá. É para outra conversa esse negócio da dimensão. Que Jesus também fala, né? Quando ele encontrava os doentes, ele falava: essa doença não é para a morte, não. Fica tranquilo. Mas a angústia não deixava, né? Acorda. Talita come. Levanta, menina. Abre-se, né? Abre-se os ouvidos. Abre-se os olhos. Vai. A Talita foi a filha do Zebedeu, não foi? Não lembro o nome do... Que estava doente. A primeira ressuscitação que ele fez. Primeira ressurreição. Depois ele ressuscitou Lázaro. Mas é engraçado que tem um salão aqui perto da rua que é Talita Cume. E eu não sabia que não era o nome da dona. Aí eu fui ao banheiro. Por falar nisso, eu queria até fazer uma observação. Tire do banheiro a explicação, coloque na frente do salão, né? E na porta do banheiro tem um adesivo. E ela coloca assim, Talita Cume, significa uma passagem bíblica que diz, Talita, levanta. Nossa, eu achei... Não tinha nome perfeito assim. Se tu quer um nome pro teu negócio, aquele nome ali era perfeito. E tem a hora que Deus fala, tá bom já, né? Levanta, vai. Vai, levanta, vai curtir tua vida, eu dei tantas belezas, né? Não se culpe por aproveitar o belo que deixei para ti neste mundo. Não tem o que fazer mais. O livro de Gálatas, o livro todo de Gálatas é uma advertência de Paulo, já depois de conversa, quando estava todo mundo lá tentando converter as pessoas ao cristianismo judaizante. As regras. Sim. O superego, né? Superego atuando. Sim. E ele fala, não... A graça de Deus te basta, acabou, tá tudo feito. E quando eu tô perto de Jesus, essas coisas que eu tenho que fazer eu só faço. Isso já não me custa esforço. Comer bem não me custa esforço. Cuidar do meu corpo, que é o templo do Espírito Santo, não me custa esforço. Porque não tem nenhuma regra que Deus tenha colocado pra gente, que é porque Ele quer. É tudo pra gente. É tudo, absolutamente tudo, para que a gente viva plenamente, como diz Isaías 58. Eu te darei vida plena até em lugares vazios. Você será conhecido como um manancial de águas que nunca faltam. Músculos firmes, ossos fortes. O Dallas Jenkins, que é o idealizador de The Chosen, e que brilhantemente, olha que eu já vi tanto filme sobre a paixão, sobre Jesus e tudo mais. The Chosen é The Chosen, né? The Chosen é The Chosen. E ele traz, numa das passagens, ele claramente deixou isso aí muito bem transcrito na lavagem da Maria, que é a irmã do Lázaro, e que ela compra um vidro de nardo e lava os pés do Cristo com os cabelos. Ela joga o nardo ali nos pés do Cristo. O nardo naquela época era uma essência raríssima e caríssima. E tem 2 fariseus, um que já estava com o coração tomado, né? E o outro que estava na dúvida se o Cristo era o Messias ou não era e tudo mais. Era um discípulo e um fariseu. Era um discípulo e um fariseu. E aí o fariseu, quando Maria lava os pés do Cristo, o fariseu fica horrorizado. E ele diz, você vai deixar que ela faça isso?
E Jesus ainda tentando apaziguar, ainda vira e fala, não há na regra nenhuma proibição de que a mulher mostre os cabelos em público. Mas isso é no mínimo inapropriado. Por ser no mínimo inapropriado, o que ela faz é belo. Ela está honrando o que eu fiz. Porque Jesus tinha chegado e tinha ressuscitado. E Judas estava lá louco, esperneando, né? Só para você assistir, para poder você saber o que aconteceu. Judas estava usando dinheiro. Judas estava falando, e a gente conseguiu um dinheiro enorme por esse vidro de nardo. E Jesus, com aquela autoridade dele, muito bem representada pelo Rumi, eu acho que é esse o nome do ator, ele olha assim, grave, né? Judas, o que te perturbas? O que te atormentas, Judas? E Judas está lá louco, enfim. Não vou aqui dar spoiler. Essa cena. Não, essa cena e o chamado de Mateus. 3 cenas assim espetaculares até agora, que é o que está acontecendo no cinema, né? Que é a última ceia. O chamado de Mateus, Maria lavando o cabelo de Jesus com nardo, e quando ele fala para o mar, que Pedro está lá enfesado, chateado, e ele fala, para, aquieta-te, e ele para o mar naquela hora. Nossa, voltemos ao livro, porque o livro está trazendo vários aspectos, né, nesse sentido. Tem muita história também, a gente não está correndo disso, né? Lely, tem uma história que foi contada aqui, que foi o teu reencontro com teu pai biológico, você que foi brilhantemente criada pelo seu pai afetivo, o Lélio, né? E que foi quem te ensinou a cantar e tudo mais. E tudo isso não foi fofoca de elevador, eu vi no livro, ela conta tudo isso aqui no livro, tá? E aí você tem que ter o encontro com o teu pai Jorge, que está doente, e uma das suas irmãs, o que me pareceu aqui no livro é que você nunca teve contato com essa irmã, ela te ligou do nada. Sim. Eu tinha tido contatos assim, de WhatsApp, né? Ela falou, oi, será que a gente podia se conhecer? E a gente nunca conseguia marcar para se conhecer. Então, eu nunca tinha visto ela, né? Nem ela, nem meu irmão mais velho. E você estava extremamente magoada. Então, eu não sabia que eu estava magoada. Tu achava que já tinha perdoado. Então, também não, porque quando você não conhece seu pai biológico, pelo menos pra mim, né? Eu desconsiderava, era como se eu não sentia mágoa na minha cabeça. Não sentia nada, era indiferente. Não sentia nada, era indiferente. Então, eu não sabia que eu estava magoada, ou se eu estava magoada, ou se eu não sentia nada, ou se eu já tinha perdoado. Não, era muito indiferente. Eu só entendi que tinha algo quando eu precisei verdadeiramente encará-lo e me senti desafiada a cuidar dele, né? E aí, todo o meu egoísmo, toda a minha mesquinharia, tudo que era de ruim... Mas era mesquinho isso? Porque tu tá dando assim um nome para um sentimento de uma mulher que, quando criança, não conviveu com ele. Sim. Como é que tu pode... tá. A mesquinharia vem do... eu vou ter que gastar dinheiro com alguém agora? Porque isso existe. A gente não quer meter... A gente não quer botar a mão no bolso. Nisso? Pensei. Pensou nada. Pensei. Claro que eu pensei. Vou ter que gastar dinheiro. Tudo a gente pensa, né? Então, assim... São desculpas, né? Eu preciso admitir, né? Que a primeira coisa pra gente viver processo é admitir o que sente. Claro. Então, eu preciso admitir a inveja, eu preciso admitir a mesquinharia, eu preciso admitir que esses sentimentos ruins, que o superego fica dizendo, não pode admitir isso, é feio, entendeu? Sociedade não quer que você, porque a sociedade é perfeita, ninguém é mesquinho. Não, ninguém é mesquinho, ninguém vira a cara pro cara que tá pedindo dinheiro no sinal, ninguém olha pro celular fingindo que não tá vendo, ninguém faz isso, entendeu? Às vezes eu finjo que eu tô conversando com alguém. Você só tá ocupado. Ela daqui na janela e eu falo assim, não, pai, porque não sei o que. Né? O nome disso é mesquinharia. Eu fiz isso ontem. Então, assim, eu preciso... Pra eu sair de um lugar, eu preciso admitir onde eu estou. Monstro sem nome não tem como ser combatido. Tem. Eu não sei qual é o ponto fraco do monstro, se eu não descobrir quem ele é. Não sei nem que ele tá aqui, né? Então, ele tá me dominando, né? Ele tá me dominando completamente. Então, eu pensei no dinheiro que eu ia gastar, eu pensei no tempo que eu não tinha para cuidar do meu pai, eu pensei, quem é essa pessoa aqui, né? Quem agora na minha vida? Não tem nenhuma conexão. Eu lembro, na hora do livro ali, tu fala assim, a gente não tinha conexão, porque conexão, acho que foi esse o termo, me corrija se eu estiver errado, porque a conexão, ela tem que ser
construída. Não tinha vínculo. Vínculo, foi essa a palavra. Mas o que é interessante é que se alguém me ligasse do nada e dissesse, Lely, tem alguém precisando de companhia no hospital. Você iria... Eu iria de boa. Qual é a porque eu sou muito boazinha, entendeu? Ela para no meio do estacionamento e aplica injeção no bumbum lá do pessoal, tá tudo certo. Mas qual é a diferença? Por que é tão difícil? Então, o difícil porque ali eu estava lidando com algo que eu não sabia. Estava lá no inconsciente. Dormidinho, quietinho. E que foi acordado por essa possibilidade de eu ter que lidar com alguma coisa que eu não queria. E eu não sabia exatamente o que era, né? E quando eu cheguei no hospital, a primeira sensação que eu tive foi a fragilidade dele. Porque filhos adotivos imaginam como são os pais. Tem uma série chamada This Is Us, que é, assim, é a minha paixão. Série top 1, já assistiu essa? This Is Us. This Is Não Us. me lembro agora. Não, tem no Prime, tem... Ah, do Pedro Pascal? Não, aquele é... como é que é o nome? The Last of Us. Okay. O This Is Us conta a história da família Pearson. E eles têm um filho adotivo. E eu aprendi um monte nessa série sobre o processo do adotivo. E aí, dentro desse processo, quando o adotivo ele tem a família fantasma. A família que ele imagina que seria se ele não tivesse sido adotado. Então, eu tive muito isso na infância, de imaginar como seria meu pai. Então, eu fui criada por uma família muito amorosa, mas a gente tinha muita escassez. A gente era muito pobre. Uhum. Então, não tinha inglês, não tinha roupinha bonitinha, assim, né? Tinha o tênis da moda. O tênis da moda não tinha. Tinha umas coisas específicas. Nunca deixei de ganhar um presente das crianças. Natal também, meu pai fazia esforço. Meu pai era militar, aposentado. Mas eu queria muito fazer balé e queria muito fazer inglês. E aí eu pensava, se eu tivesse sido criada pelos meus pais, será que eu teria tido? Então eu criei um pai, a minha mãe, eu tinha um contato distante que eu achava que era uma tia, mas esse pai, ele não existia. Então teve um período que eu achei que meu pai afetivo era meu pai, e eu era uma filha bastarda com a minha mãe. Então foram muitas histórias, muitas fases, muitas fases, a infância inteira. E aí eu chego no hospital e ele, aquele cara forte que eu imaginava que um dia viria pra me salvar, né? Foi o primeiro contato que tu teve com ele? Foi no hospital quando ele estava doente? Não, eu já tinha tido um contato com ele. Aos 19 anos, me lembrei agora, aos 19 anos. Que ele foi me conhecer alcoolizado. Ele me encheu a cara e foi no lugar onde eu tava cantando. E ia cantar ainda, Eu ainda ia cantar. Eu ainda ia me apresentar. E aí chegaram no camarim que a gente tava se arrumando e disse, Lely, tem um homem lá fora, bêbado, dizendo que é teu pai. E aí eu lembro que o meu amigo da banda me olhou e eu falei, será? Eu já sabia o nome dele, né? Jorge. Aí ele falou, quer ir lá? Aí eu falei, eu quero. E aí ele foi lá comigo, Estevão, meu amigo, foi lá comigo. Olha o nome dele, Estevão, o nome do amigo. Estevão Queiroga. Grande compositor, grande artista, fantástico. E aí ele foi lá comigo e eu conheci meu pai assim, e aí ele chorava e pedia desculpa e a gente teve um pouquinho de contato ali, mas eu recolhi. Né? Eu recolhi novamente, vi e recolhi, porque eu nunca fui atrás dele por uma fala da minha mãe afetiva, que ela dizia, minha filha, o dia que você quiser conhecer o seu pai biológico, seu pai Lélio morre. Então, na minha cabeça infantil, se eu conhecesse, ou se eu pelo menos tivesse a intenção de conhecer meu pai, morreria. Tanto que eu cuidei do meu pai até o fim da vida. E eu só liguei para o meu pai, Lélio, no final, quando ele já estava... Eu já estava indo enterrá-lo e disse, pai, e essa parte ainda me emociona. Porque eu disse, pai, o meu pai morreu. E eu tô ligando para te agradecer por ter assumido o papel dele. Você fez muito bem o que ele não conseguiria fazer. Né? Então, eu passei uma infância inteira com medo do meu pai saber que eu via meu pai ou que eu desejava conhecer meu pai. Então, foi muito assustador para mim mesmo, aos 19 anos, conhecer esse pai. Né? De alguma forma, lá meu inconsciente dizia, eita, o outro vai morrer, então é melhor ficar longe. Então, quando eu fui desafiada a cuidar dele, eu já estava em recuperação, né? Eu já estava em recuperação emocional, já frequentava grupos anônimos, já conseguia entender um montão de coisas. E aí eu fiz por obrigação, eu fiz pelo honrar pai e mãe. Não foi porque eu queria, porque eu era boazinha, porque eu estava com vontade, não foi, nada disso. Fui porque adultos fazem o que tem que ser feito, né? Como é libertador isso?
Como é libertador. Sim. Como é libertador você tirar essa máscara do eu sou a boazinha da sociedade, eu tenho que fazer isso porque todos esperam isso de mim. Como é libertador você poder dizer, não fiz porque eu queria, eu fiz porque eu tinha que fazer, porque adultos fazem o que têm que fazer. Isso é libertador. Não tinha um sentimento, não era uma coisa, eu vou lá e tal, não. Teve sentimento no fim, ali no finzinho. E tenho até um arrependimento. Tem um vídeo meu no YouTube que eu conto essa história, choro pra caramba. Vamos colocar o link aqui, por favor, tá? Coloca, pensa um chororô esse vídeo, né? Nesse dia eu tinha lido a história de um luto de um influencer, e eu falei, cara, eu nunca falei sobre esses meus lutos, né? De quanto foi dolorido, de quanto foi doloroso. Passar por isso, né? Eu não tinha nenhum tipo de comunicação com meu pai, e aí a doença... Ali, naquele dia, eu me aproximei do meu pai, naquele dia eu cantei pra ele, né, orei com ele. Depois ele foi pra casa, veio a pandemia, então eu já não tinha acesso, só deixava o que ele precisava na porta da casa dele e ia pra não ter a questão de contaminação. E eu tive 2 momentos com meu pai, né, momentos que foi afetivo, que foi de vínculo, que foi um dia que eu cheguei, ele tava com a bolsa, assim, já tinha passado por uma cirurgia. E aí eu cheguei, os olhos dele assim... angustiados, sabe? E aí eu olhei pra ele. E eu geralmente sei o que fazer, né? Mas com meu pai eu nunca sabia o que fazer. E aí eu falei, você tá com medo, né? E aí ele disse, eu tô. Eu falei, você quer um abraço? E aí ele falou, quero. E aí foi o primeiro abraço que eu dei no meu pai, né? Na vida inteira. Né? Ali a gente se abraçou. E eu falei, eu vou ficar com você até o fim. Até o fim. Você não tá sozinho, não. Que os outros filhos já tinham ido embora, ele também machucou os filhos por causa do álcool, ele machucou os filhos no primeiro casamento, e aí não tinha mais quem ficasse, né? E eu falei, eu vou ficar, fica tranquilo que eu vou ficar, né? E aí, mais 2 semanas, ele internou e estava naquele momento de caos do Covid, e quando eu cheguei no hospital... E ele com câncer. Com câncer. Ou seja, nossa, imagino a agonia... Com câncer, tava com muito medo. A gente tá sentado no Secom, passava os corpos assim. Nossa, aquela altura, né, para quem nós estamos em 2025, você que está aí acompanhando essa entrevista, não sei que ano que você vai assistir essa entrevista, mas o mundo inteiro, ele tirou as especialidades dos hospitais para poder atender quem estava com Covid. Então, o hospital que era do câncer, tem leito disponível, vai atender Covid. Então, a Lélia está falando sobre o SECOM, que é a Fundação SECOM, aqui no Amazonas, que atende só câncer. E estava atendendo Covid nessa época. Tá. E era assim, corpos passando, e eu falei, você tá com medo, né? Ele falou, eu tô com medo. Às vezes a gente só precisa ser autorizado a sentir, sabe? Alguém que fale, pode sentir. Pode chorar. Uma história da minha filha. Minha filha tá saindo da infância, Juju, né? Maju tem uma filha de 11 e um filho de 18. E aí Maju tá nessa fase de transição, pré-adolescência e tudo. E ela disse, mãe, esse ano eu quero mudar meu quarto. E o quarto dela era de bailarina. Todo bonitinho, bem menininha e tal. Eu falei, tá, filha, você quer mudar pra como? Ela falou assim, ainda não sei. E a Juju é muito engraçada. Ela falou, ainda tô em construção, ainda tô em mudança. Então, tipo assim... Ela usa essas palavras. Ela usa essas expressões. Quem conhece a Juju sabe que ela usa as expressões bem complexas. Aí eu falei, tá bom. Então a mamãe vai comprar e deixa aqui tudo. O maninho tira o papel de parede e tal. E aí um dia eu cheguei, comecei a comprar as coisas. E um dia eu cheguei, ela tava sentadinha e o irmão tirando o papel de parede. E ela tava sentadinha, congelada, assim, olhando pro papel de parede. E aí eu olhei pro Lipe, ele falou, ela tá sentada aí um tempão olhando eu tirar. Estática, assim, ela tava estática. Tem 11 anos. E aí eu só toquei no ombro dela e falei, filha, pode chorar. Ela, pai, começou a chorar, chorou. Tá passando, mãe, tá acabando a minha fase da infância. Será que eu brinquei suficiente com as minhas bonecas? Será que não sei o quê? E aquelas questões todas assim, a coisa mais linda do mundo, sabe? E ali chorei junto porque eu não passei por isso. Eu atropelei minhas fases. Aqui no livro diz que tu nem lembra das tuas bonecas, né? Nem lembro. E ali ter a oportunidade de ver minha filha se despedindo honrosamente da primeira infância dela, sabe? Tá ali pra dizer, pode chorar, filha, dói mesmo. Dói crescer, Dói né? crescer,
não vai mais passar, não vai mais voltar, mas você vai poder reviver isso em outros momentos, com suas filhas, com as amigas. Outro dia eu fui pra piscina lá com o Lipe falou, mãe, tenho saudade de brincar, de brincar na piscina com os meus amigos e tal. E ele já tem 18 anos, enorme. E aí chegaram... É enorme. 1,92 m. 1,90 m, menino, é enorme. E era muito engraçado porque a Maju, eu não sei se ela vai, não sei como é que tá, como é que é o processo dela de crescimento e se ela vai chegar naquela, acho que não, mas ela vai né? ser alta. Mas a Maju, ela era bem pequenininha e o Lipe já era enorme. Aí nós nos encontramos uma vez no café e aí vai aquele chaveirinho andando com aquele monstro, aquela castanheira, né? Levando ela até acho que ela estava indo pro toalete e tudo. Ela já sabia se virar, ela era grandinha. Ele ia ficar lá na porta cuidando e tal. Gente, é impressionante aquilo. Eles são fofos. E aí... essa despedida também é falada aqui no livro, das fases, você se despedir das fases, né, Lélis? Das fases. É necessário, faz parte do processo psíquico eu entender, acabou uma fase e me preparar para a próxima, inclusive as pessoas que não vão para a próxima fase comigo, as situações, os colegas de trabalho, quando a gente muda de trabalho, uma empresa que a gente construiu com todo o amor e tem uma hora que a gente fala assim, não é mais, eu vou para um outro lugar, né? Fazer às vezes transição de carreira, é um casamento que se foi, é um filho que morreu, é uma maternidade que existiu, outra que não existiu. No meu caso, a gente estava conversando sobre isso. A maternagem, né? Isso. Eu não vivi a criação de um filho, mas a Lélia trouxe um conforto, né? Que disse assim, mas você vive a criação dos seus projetos. Está parindo o projeto. Eu estou parindo, né? Eu estou parindo. Então, é confortador, porque numa sociedade em que todas aquelas perguntas sempre são feitas, cadê o Robinho? O nome do marido é Robson. Cadê a Massinha? Não vai nascer, não vão nascer. E a gente sempre acertou isso, nós não vamos ter filhos, porque dos dois lados tinha essa certeza. Ou que fosse objeto de dores, ou que fosse só objeto da certeza, que a gente tinha mesmo da nossa fase adulta e tudo mais, mas nós resolvemos não ter filhos. E isso vai de encontro ao que a sociedade cobra de um casal recém-casado, né, como nós éramos e tudo mais, já com uma idade, né, nós não casamos jovens, eu já tinha 32 anos quando casei com o Robson, né, quando nós nos encontramos nessa vida. E eu me lembro bem que quando eu tirei o útero em 2020, eu falei, agora eu vou dizer para todo mundo me perguntar agora se eu tinha. Eu tirei por causa de um mioma, né? Porque, e aí, não tem filho, eu não tenho útero. Eu jogava a culpa na pessoa. A pessoa, eu sinto muito. Não, tá tudo bem, mas não me pergunta mais não, porque isso me machuca. Mentira, você me machucou, eu vou machucar você também. Nem machuca. Era tipo isso, né? Mas não era a intenção, era a intenção de cortar aquele assunto. Porque toda vez que eu dizia, não quero filhos, mas por quê? Aí queria que eu discorresse a defesa da decisão. E não queria. Eu só não quero e pronto. Né? E realmente é um conforto saber, não, eu posso ser filho, ser mãe dos meus projetos. Lélia, o que é a escrita como processo terapêutico? Aí a gente entra num assunto que tem das 3 horas aqui para falar. Vamos lá, a gente vai indo aqui. Então, não quero saber, ninguém tá com fome. Ninguém tá com fome. A escrita como processo terapêutico. Se a gente sair da ciência, a ciência já mostra, né, que o processo de escrita faz a elaboração, sinapses que não seriam feitas de outra forma, que só durante a escrita, a construção, né, manual, elas acontecem. E eu sou prova disso, assim. Tô lançando um livro novo, né, Só por Hoje Funciona, Partilhas e Memórias, e que ela é um compilado, né, de escrita terapêutica, é um compilado de todos os insights. Eu tenho vários eurecas no dia e tem horas que eu pego aquilo ali e transformo em uma partilha. O que são as partilhas? E aí eu trago um pouquinho aí a escrita terapêutica para o mundo dos grupos anônimos, para o mundo de 12 passos dos alcoólicos anônimos. Eu frequento grupos anônimos desde os 30 anos, né? Eu já tenho 41, então vou fazendo uma década de grupos anônimos. O primeiro... Era isso que eu ia te perguntar, porque tudo que as pessoas ouvem sobre grupo anônimo lembra do alcoolismo e da adicção, que é o vício em drogas. O narcótico, ou dos narcóticos anônimos ou do AA, que são os alcoólicos anônimos. Isso.
Só que o grupo anônimo, ele serve para qualquer vício emocional, para tudo, para comida. Tudo. E eu fazia uma piada com relação a doce, uma piada que a gente não tem que fazer piada com isso, mas eu usava isso para poder, sabe, tudo que a gente não sabe lidar, a gente ri, né? É o riso de nervoso. E como eu sempre, sarcasmo. É o sarcasmo. É um mecanismo de defesa. É uma defesa. E como eu sempre comi doce assim, comia doce e chorava depois porque eu ia engordar, porque isso, porque aquilo. Era horrível, horrível, horrível. E depois do tratamento que eu passei no ano passado, em 2024, nesse ano de 2025, eu disse que eu não ia comer doce até eu chegar no meu objetivo, que era perder ali pelo menos uns 6 quilos, né? E depois de um tempo sem comer o doce, e eu dizia, eu vou ter que ir pros narcóticos anônimos. E vou dizer lá, não, eu sou viciada numa substância branca. Mas eu não quero dar detalhes, porque é anônimo, eu não preciso dizer, eu só preciso dizer que eu sou viciada. Então, assim... O açúcar é uma droga, né? É uma droga. E como hoje eu consigo controlar melhor por ter ficado... Hoje eu já comi um doce ou outro, né? Mas eu não como mais o doce como eu comia antes, que era... sabe, assustadoramente. Você entrou num período de abstinência. De abstinência e depois de controle do vício possível, né? Porque no caso do açúcar eu posso consumir desde que com moderação. Mas os grupos anônimos, eles lidam com tudo. Todos os tipos de vícios, maus hábitos, falhas de caráter. Né? O grupo anônimo, ele não é específico para um vício. Na verdade, o vício, ele é um resultado de alguma coisa. Então, o vício, ele é um instrumento. Então, imagina, eu tenho uma dor e para lidar com aquela dor, que é meu pano de fundo, eu tenho um vício, né? Uma busca de prazer para aliviar a dor. Então, o vício é o menor dos problemas, entendeu? Então, a pornografia, a cocaína, a léliba, porque tu não sabe o que é o vício de cocaína, o vício de crack, mas aquilo ali é o menor dos problemas. Porque se não resolver a dor, que é o pano de fundo daquele vício, a gente não resolve nada, entendeu? Vou tentar fazer controle comportamental, né, de parar e não vou resolver o problema central, que é a dor, que me leva àquele vício, porque eu preciso de alívio. Então, o vício em si, a droga, o objeto, ele é só um instrumento de anestesia, é de pirona para dor, entendeu? Então, tem uma dor de base. E os grupos anônimos, eles tratam a dor. Isso é espetacular, porque eu lembro que a psicóloga que estava me tratando, que é a psicóloga lá da Sensomed, né, Oncoclínicas, eu cheguei a lidar com ela sobre isso, porque ela acabou conversando comigo sobre todas as minhas angústias durante o tratamento de câncer de mama. E eu dizia para ela assim, Lucimara, eu tô eu como doce, eu choro, eu sofro. Quando você tiver a vontade de comer o doce, se pergunte que momento da sua vida você está vivendo. E normalmente, quando ela me mandou eu parar e avaliar isso, eu comecei a perceber que nas frustrações, nos desentendimentos que eu tinha com a minha mãe, num aborrecimento que porventura eu tivesse no trabalho, qualquer coisa, eu ia atrás do doce. Alívio da dor. E na hora que eu contrapunha aquela vontade, não, mas tu não pode comer o doce porque senão tu vai engordar. Aquele sofrimento aumentava. Puxa. Aí é que eu tinha que comer mesmo, porque eu estava buscando o doce não pelo prazer do paladar, mas para poder preencher o vazio que aquela dor estava me causando. Esse é o ciclo da adicção. Nossa, que horror. Tem uma dor, aí eu busco alívio. Aí eu busco alívio, sinto culpa e vergonha. Isso. A culpa e vergonha me levam para uma nova dor. Eu preciso de novas doses, às vezes maiores, de alívio. E aí eu fico presa no ciclo que a gente chama de ciclo adictivo. Essa é a história da minha comilança. Passei por isso com compras, com dinheiro, com comida, né? Porque a questão minha não era doce em si, é comida. Né? Eu precisava comer. Então era comer comida. Para se preencher. Para me preencher. Para se sentir satisfeita. De forma que eu entrava em processo compulsivo mesmo, de ficar com falta de ar, de tanto que eu comia. Compulsão alimentar. Nossa. Isso tudo foi lá nos grupos anônimos que eu fui descobrindo e me recuperando, descobrindo e tratando, descobrindo. E é um processo. É um processo. É um processo. Mas o milagre já está lá. Já está lá. E foi aí que tu chegou nos grupos anônimos? Então, eu cheguei nos grupos anônimos com uma crise do meu antigo casamento, né? Eu já fui casada por 16 anos e o meu ex-marido era adicto. Então, eu achava que o problema da minha vida era o meu marido. Era outra pessoa, né?
Agora vamos cuidar de você, disse o psicólogo. Sim, aí eu olhei pra ele e disse, uai, mas o problema vai ser internado, vai ser curado, vai ser devolvido, né? As avarias vão ser retiradas e vai ser devolvido pra mim, que sou perfeita, né? Sou uma esposa perfeita, mãe dos filhos dele, trabalhadora, né? Porque a gente se acha muito. E aí o psicólogo, assim, com muito amor, disse, na terça-feira tem um grupo de codependente na clínica e você vai vir. Codependente, nunca tinha ouvido falar desse termo, né? Codependência emocional. Aí eu falei, uai. Mas eu tava em sofrimento extremo, né? Com uma empresa falida, um marido internado e 2 filhos pequenos. Eu falei, eu não tenho opção, eu tenho que ir para onde me mandarem porque tá doendo muito e ninguém sabia explicar. Eu tenho uma igreja muito carinhosa, mas a religiosidade nesse momento atrapalha bastante quando a gente precisa lidar com problemas emocionais. As igrejas agora estão despertando para esse movimento emocional que é bíblico, né? Que é bíblico. Mas naquela época ainda não tinha esse movimento, né? Hoje eu trabalho com isso dentro da igreja. E aí eu falei, ok, vou. E aí eu fui para esse primeiro encontro de codependentes e não entendi nada. E passei um ano indo, chorando, eu ia. Olha só, o nível de prepotência, de soberba do ser humano. Eu ia pro grupo, me acabando de chorar, assim, chorando. Chegava na frente do grupo, me arrumava, me maquiava, entrava no grupo, sentava bem bonitinha e assistia o grupo porque eu era muito melhor que todas aquelas pessoas, né? Ai, que vergonha. E aí... Eu não sou codependente, o problema não sou eu. O problema não sou eu, né? Mas ali eu fiquei. E demorei 2 anos pra ser quebrada. Mas eu fiquei indo. Sabe o adulto que tem que fazer o que tem que fazer? Eu sabia, o Espírito Santo me incomodava. Toda terça-feira dava tudo errado eu ir, mas eu ia. E por 2 anos eu sentei ali naquele grupo de codependentes. Eram pessoas bem mais velhas que eu. Teve um dia que eu dei um piti, que eu falei, eu não volto mais pra esse grupo. Tentei mostrar na Bíblia pra eles que estavam fazendo errado, porque não concordava, que não sei o que. E aí um amigo bem mais velho disse, Lélia, olha ao teu redor. Nós éramos umas 8 ou 9 pessoas. Olha aqui. Tipo assim, menina, para de birra. Para de bater o pé. Fica quieta, para de bater o pé. Olha ao teu redor. Nós aqui, você é a única jovem aqui entre nós. Eu tinha 30, 32 anos. Você é a única jovem entre nós. Você tem 2 filhos pequenos, né? Minha filha era bem pequenininha, tinha 2 para 3 anos. O Lipe já ia chegando nos 9. Ele falou, todos nós aqui estamos aqui porque temos filhos adictos. Filhos usuários de drogas que nós não soubemos lidar com a dor deles e eles precisaram do narcótico, né? Para aliviar aquilo que nós como pais não soubemos fazer. Você, entre nós, é a única que tem chance de não ter um filho narcótico. Vai ficar ou não vai ficar? Deus me livre. Tu fez o quê? Fiquei. Baixei a bola, né? Aí eu fiquei quietinha, baixei a bola e voltei. Tem uma frase dos grupos anônimos que diz assim, continue voltando e o mais será revelado. O segredo sempre está na próxima reunião. E aí eu falei, tá, se eu tenho que continuar voltando, eu vou continuar voltando. E porque não há nada que esteja obscuro que não seja revelado. Lucas, vê qual é o Lucas aí. É em Lucas. Lucas acho que 5, 3, alguma coisa. Falei, não, eu sou muito maluca mesmo, eu tenho que continuar voltando. E aí quais são os passos da codependência que você falou? Os 3 6. Não causei, não controlo e não curo. 3 6. 6. Não causei, não controlo e não curo. Um codependente é alguém que necessita de um dependente para se sentir validado. Então, eu preciso de alguém que dependa de mim porque eu morro de medo de ser abandonada. E como eu morro de medo de ser abandonada, eu preciso de pessoas dependendo de mim para que eu não sinta esse medo, para que esse medo do abandono não seja ativado. Né? Então, a codependência hoje ela é considerada um transtorno psicológico, né? E a gente não fala dele. E é um dos transtornos mais difíceis de você sair, porque ninguém está falando, ninguém tem... né? Só quando a gente foca mesmo. Eu conheci a codependência dentro de um grupo chamado CODA. Você falou, né, dos vários grupos anônimos, a gente procura, sempre olha para os narcóticos e sempre olha para os alcoólicos. O pai dos grupos anônimos é o Alcoólicos Anônimos, tá? E dele deriva todos os outros. Então, para cada luta interior, a gente encontra um grupo anônimo.
Teve uma novela que falou muito do MADA, um tempo, não lembro o nome Mulheres da novela. que Amavam Demais. Mulheres que Amam Demais, baseado no livro da Eu Robin. acho que é Mulheres, o filme que tem uma Helena lá. Uma novela, uma das Helenas, né, da Rede Globo. E aí Mulheres Apaixonadas. Mulheres Apaixonadas. E aí fala um pouquinho do MADA, né, que é um encontro de mulheres que amam demais, mulheres que têm dependência de relacionamentos, mulheres que gostam de gostar, né? Que amam amar, né? Amam amar. Lélia, existe essa codependência emocional, não para quem é narcótico, existe essa codependência, por exemplo, uma pessoa que é muito controladora, enciumada, vamos dizer assim, muito enciumada, controladora, existe essa codependência? A pessoa acha que pode controlar, acha que foi a causadora, a culpa é dela? Sim. O sentimento principal dentro de um codependente é o controle, né? Achar que eu consigo controlar o tempo, as pessoas, Deus, eu dou uma ordem em todo mundo. E eu posso fazer isso de maneira autoritária e posso fazer isso de maneira passiva, né? Manipuladora. Então eu não sou, por exemplo, aquela autoritária que fala e fala, mas eu sou aquela coitadinha, entendeu? Que a gente chama de codependência passiva. Deixa que alguém resolve por mim. Eu tô controlando tudo, mas eu sou uma fofa, entendeu? Uma princesa da Disney, entende? Então, eu tenho a codependente ativa, que é a heroína, a mulher heroína, que resolve, que faz, aquela que empresta o dinheiro, que resolve a vida do primo, paga a faculdade do irmão. Essa é a heroína, codependente ativa. E tem a codependente passiva, que é a donzela, né? Que é aquela que é bem donzelinha, que fala... céus, vida. Fala manso, entendeu? Mas ela controla todo mundo. Manipula todo mundo com a sua boa... Seu jeito boazinha de ser. A capa do outro livro aqui, Alessandro. E aí, Lélia, depois, quantos anos Lélia fazendo parte de grupos? 10 anos. Do grupo, 10 anos. A Lélia fez o livro, que é Só por Hoje, Partilhas e Memórias. Tudo que ela aprendeu, os ensinamentos das dores que ela precisou ajudar a diluir, precisou dar as ferramentas para cada um curar suas dores, porque a Lélia, né, não vai curar a dor de ninguém, ela não pode curar a dor de ninguém, a gente só pode curar a nossa própria dor, mas a gente pode ter ferramentas que são os mecanismos que geram os processos para a gente poder resolver nossas dores. Esse livro ele vem em combo, ele vem junto com esse outro aqui. Sim. Ou é o contrário? É esse aqui, Só por Hoje, Partilhas e Memórias, é onde estão as partilhas. O que são as partilhas? A gente tá vendo muito em filme, né, em série, os grupos anônimos. Tem um filme que saiu do... Me dá aí o nome, que ele é todo baseado em grupo anônimo. Um cantor famoso, Elton John. Aquele filme é fantástico. E ele se acontece... O filme do Elton John? Do Elton John, a biografia do Elton John. Passa-se toda dele numa clínica, quando ele estava indo para um show, ele estava em overdose de drogas e ele mesmo se interna. E ali ele começa a fazer parte dos grupos dentro da clínica, um grupo de narcóticos. E ali o filme todo é partilha. O filme todo são as partilhas dele, né? Muito lindo, no final ele se encontra. É lindo esse filme, assistam. E ele eu não tinha assistido ainda, mas eu vou assistir. As partilhas são esse momento em que eu falo abertamente, sem ser julgado. Então, no grupo, você não precisa dizer seu nome, você não precisa dizer nada, você só entra lá e fala. Poder da fala, a cura pela fala, que Freud já dizia, né? Poder de curar através da fala, da partilha. Em grupos anônimos, a gente diz que a cura circula entre a boca de quem fala e o ouvido de quem ouve, né? E o livro é exatamente isso. Então, nesse momento aqui tem as partilhas, né? Que são histórias que eu conto, insights. E no outro livro é para você escrever. Então, tem esses exercícios da neurociência afetiva, perguntas voltadas para a partilha que você leu e a oportunidade de você trabalhar dentro dessa ferramenta que a gente chama de autoescrita, a escrita terapêutica. Que você vai fazendo, tendo seus próprios insights. E eu fiz um ensaio, né? Claro, eu fiz uma pesquisa. Eu falei, gente, será que isso funciona? E aí eu peguei algumas partilhas específicas e mandei para alguns amigos de grupos. E eu falei, responde essas perguntas aqui para mim. E os retornos foram incríveis, assim. Incríveis, eu chorava lendo as partilhas, né, a autoescrita. Lélia, eu nunca tinha notado isso, eu nunca tinha percebido isso. Tem uma amiga que retornou, ela falou, Lélia, eu entendi a minha compulsão por compra de sapato. Ela tinha tido um momento na infância dela bem traumático, que eu não posso expor aqui, e isso levou ela a um processo compulsivo de comprar sapatos.
E ela falou assim, eu gasto muito dinheiro, eu escondo o sapato, né? E ali ela... Cara, eu já fui compulsiva por sapato. E aí ela... Hoje eu uso sapato até o bichinho arrancar a sola, mas não compro outro, porque eu acho que, né? Deu, né? Eu corrigi essa situação aí. Então, mas existe isso mesmo. Isso, e ela por uma partilha que ela leu... Ela entendeu. Ela entendeu e ela pôde ressignificar aquilo e trabalhar aquela questão. Ela escreveu lindamente, né, sobre aquele episódio. E ela falou, entendi. E aí eu entendi. Tá feito, é isso. Né? Se a pessoa abrir, comprar o livro, entender uma página, ler uma partilha e fizer sentido, já valeu. Quando vai ser o lançamento dele? O pré-lançamento é 30 de maio, então vai sair ele para pré-lançamento. Os 100 primeiros inscritos vão ter abertura para um momento literário, então no lançamento em julho a gente vai ter um momento literário que eu vou ler algumas partilhas e a gente vai conversar sobre as partilhas, então quem comprar os 100 primeiros que comprarem na pré-venda vão ter esse ingresso para esse momento literário, que provavelmente vai ser algum café bem legal aqui em Manaus, tá bom? Pra gente viver esse momento de partilha e trazer essa cultura de falar abertamente, sem ser julgado, né? Tenho inveja, tenho medo, fui mesquinha mesmo. Isso é libertador. A gente se libertar. Posso falar isso sem ser julgado. Se me julgarem, paciência de quem julgou, não posso fazer nada. O problema é do outro, né? Já senti tudo isso, gente. Mesquinha, inveja, raiva, mágoa, tristeza, esses sentimentos todos. Muito legal falar isso, viu, minha gente? Falem olhando no espelho, conversem consigo mesmos. Aí. Tem uma história sobre inveja, que inclusive tem uma partilha no livro, que é muito interessante. Eu sempre vi a inveja no outro, né? A fulana tem inveja de mim. Fulana tá fazendo isso porque tem inveja de mim. E quando eu vejo a inveja no outro, geralmente é sobre mim que eu tô falando, né? Não sei quem fala, mas fala. Quando Pedro fala de Paulo... Eu sei mais de Pedro do que de Paulo, né? E aí, uma amiga veio passar um período de Natal e Ano Novo comigo na minha casa e ela disse assim... sabia que a fulana tá namorando? E aí eu falei, que legal, assim... ela tá falando... Aí ela especificou, né? Ela tá namorando um cara assim, assim, assado. E aí eu senti a inveja, assim, saindo, assim, sabe? Subindo do estômago. Aquela inveja horrorosa. E aí eu fiquei inquieta, né? Eu tava saindo pra trabalhar, me arrumando pra trabalhar, me arrumei e desci. Falei, nossa, eu tô sentindo inveja. Ai, meu Deus, tô sentindo inveja. Por que eu tô sentindo inveja desse jeito? Aí entrei no carro e falei, olha só. Eu no carro, né? Eu no carro canto, eu no carro falo. Se tivesse uma câmera escondida, dava um reality. Reality. E eu falei o seguinte, Deus, eu não quero sentir essa inveja. Mas antes de eu não sentir, eu quero saber por que eu tô sentindo inveja. Porque a questão não são as nossas emoções, são as nossas intenções. As nossas emoções só são desvendadas, desmascaradas, quando eu sei a minha intenção, o que tem por trás daquela emoção. E eu falei, eu quero entender por que eu tô com inveja dessa pessoa. E aí eu fui orando, peguei o carro, fui orando. Eu não quero sentir inveja, eu não quero. Esse sentimento é ruim, Senhor, não é... Mas eu tô sentindo, então me diz. E aí veio na minha mente. É porque você se acha muito mais evoluída espiritualmente que ela. E você acha que merecia um namorado desse jeito muito mais do que ela. Prepotência, orgulho espiritual. Nossa. Eu falei, ai, que vergonha. Saí da inveja pra vergonha. Falei, Senhor, eu confesso o meu Nossa, mas orgulho. ela nem merece, eu faço tanto. Por que ela tem um namorado assim e eu não? Se eu sou tão espiritual, né? Se eu sou tão boazinha, tão crente, por que ela tem um negócio que eu tô desejando daqui a um tempão, pedindo a Deus, né? Pelo pão que perece, tendo comunhão contigo para que tu me abençoes, né? Com o varão e de repente outro sabe tem. nem o que ela tá passando com o varão dela lá, gente. Você sabe o que a não mulher sabe. falou, que viu do jeito dela. E tal, e aí eu comecei a chorar. Senti aquela inveja, senti me arrepender de me sentir melhor que a outra pessoa. Achar que eu sou mais merecedora que a outra pessoa. E ali foi libertação. Eu chorei. Falei, Senhor, me desculpa por me sentir melhor. E chorar lava a alma, né? Nossa, sentir, né? Sentir e chorar. Eu digo que a gente precisa de muito chão de chuveiro pra se libertar. Sabe? Aquele senta no chão de chuveiro e chora, assim, bem desesperado, de entupir tudo, toda entupida. Inchar o olho e tudo mais. E esse é o choro que cura. E aí,
nesse momento, ela na volta para casa, né, eu já vim declarando sobre a vida dela. Deus, que ela seja muito feliz, obrigada, Senhor, porque ela encontrou alguém especial Graças a já Deus. de verdade, né? Já não era como a minha amiga me perguntou. Ai, não sei o que, ela falou, tá namorando fulano? E eu falei, ai, que legal. E nem era. Eu nem queria dizer isso. Aí quando eu cheguei em casa, minha amiga falou, amiga, tu sentiu inveja, né? Eu falei, senti. Mas já passou. Aí eu contei pra ela e virou uma partilha que tá no livro também. Graças Contei pra a essa Deus. pessoa. Eu estive agora na Flórida pra uma palestra e essa pessoa estava. E aí eu falei, cara, deixa eu te confessar. Eu senti uma inveja de ti. Deixa eu ler aqui pra ti. A gente leu, ela tava no carro comigo e eu li a partilha e a gente chorou junto. Né? Ai, que e teve um bênção. momento assim muito especial. Que bênção, que bênção. Quem quiser comprar o livro Milagre ou Processo, do que você precisa, vai pra onde? Link na minha bio, tá? A gente tem ele aqui em Manaus. Nesse momento eu tô em transição de editora. Eu tô saindo da editora Moonlight, que foi que lançou, para a editora Ser Afeto, né? Então, até julho tá tudo ok, mas a gente ainda tem no estoque livros para vender aqui em Manaus. E aí a gente vai procurar uma livraria aqui em Manaus para que a gente possa fazer a distribuição, e também vai ter no Kindle na Amazon. Tá ótimo. Link aqui na descrição. Lançamento do Só por Hoje, Partilhas e Memórias é no dia 30 de maio. Pré-lançamento. Pré-lançamento. Para comprar online, para o lançamento que vai ser na segunda quinzena de julho. Então tá ótimo. 30 de maio, pré-lançamento, vamos colocar todas as informações e os links aqui embaixo. Lely, muito obrigada por ter vindo hoje aqui, viu? Eu que agradeço a oportunidade de parir com o seu filho também, né? Ah, porque aqui a gente tá parindo fazendo junto, isso, ela parindo é minha junto. doula. Ela é a doula aqui Parindo segurando junto, na mão. porque pessoas que estão assistindo vão viver coisas diferentes. Exato. Vão ter orientações diferentes, talvez bloqueios vão ser desfeitos, maldições vão ser desfeitas, porque estão assistindo esse filho aqui. Ai, eu adoro isso. Foi para isso que eu vim pro mundo. Lucas capítulo 12, versículo de 2 a 3, onde Jesus afirma: não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E isso não é para condenação, sabe? Não. Que as pessoas às vezes pensam, não, mas aí fica com medo, né? Não. De ser. Não, quando Jesus traz a luz, ele quer te libertar. Porque aquilo que está oculto te aprisiona. Exato. Tudo que tem está vir à oculto luz. te escraviza, te tira da vida plena e abundante. Ele fala, o inimigo, Satanás, veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida plena e vida em abundância. Eu vos transportei com meu sangue do império das trevas, desse império da Matrix, do tenho o que fazer, o que mais que eu tenho que fazer, para o reino do Filho do seu amor, aonde eu sou filha. Eu não sou serva, eu sou livre, eu não sou escrava, eu não sou mais bastarda, eu não tenho mais medo de abandono, porque eu sou aperfeiçoada no amor. E o perfeito amor lança fora todo o medo. Esse foi mais um Deixa que eu pergunto. Tá? É isso, gente. Obrigada. Cliquem aqui, sigam a gente, sigam a Lely várias vezes, cliquem várias vezes lá e sigam a Lely várias vezes. Muito obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade. Eu espero que o nosso bate-papo aqui tenha contribuído para a sua vida. Tu tem como voltar para casa? Quer voltar comigo? Eu posso te levar em casa. Não, eu tenho que Aí eu vou conversando contigo. a gente também. pode ir conversando. Deixa teu carro aqui. Pode. Tchau, pessoal. Até a próxima.